Demissão eu não tenho. Demissão, assim, não sou eu que me demito e que me contrato. Eu não tenho, nunca tive na minha carreira inteira e não vou ter problema e medo de ser demitido. Eu tenho muita coerência no meu trabalho, naquilo que eu faço, procuro fazer o melhor, que pese que o momento hoje é um momento ruim do Fluminense, mas estou tentando de tudo, nos limites das minhas possibilidades, para ajudar o time a melhorar e conseguir as vitórias. Só para pedir uma pergunta, tá? Dirige, boa noite. Sérgio Guimarães de Tupi. Você gostou da atuação da equipe com essa nova formação? Pelo menos o sentimento que eu tive, e boa parte também do torcedor, dos analistas, é que essa formação, meio de campo, teria ficado um pouco mais frágil. Mas essa formação em si, com mudança de esquema, com novas peças, você gostou? Analisa, por favor, o time que você começou o jogo e que pode ser uma tendência a partir de agora, essa mudança. Isso não quer dizer que é uma tendência. A ideia, os 20 primeiros minutos a equipe se comportou bem. Era um jogo que a gente ia ter, a ideia era ter mais controle do jogo, mais posse. O time do Flamengo, esse time que está jogando é um time de transições muito rápidas. E a gente estava conseguindo controlar o jogo, não estava conseguindo ter muita profundidade, que era uma coisa que a gente sabia que a gente ia ter que levar o time aos poucos para o campo de ataque, e o número de finalizações, a tendência era que não fosse alto mesmo. Era uma coisa que a gente esperava. A gente colocou o Flamengo no jogo em 2, 3 erros de saída seguido, e aí a torcida veio junto, a gente perdeu um pouco de confiança. E, de maneira geral, os jogadores se entregaram, tentaram fazer as coisas, mas a partir desse momento o jogo pendeu mais para o Flamengo. E no desempenho do jogo, a vitória foi justa do Flamengo, mas repito, mas não mais uma vez com erro de arbitragem. Aqui, Diniz, boa noite. Jonathan Santos, canal BTB Esportes. Diniz, tendo em vista que o John Arias é um dos artilheiros do time na temporada e o Fluminense não perdeu com ele em campo no momento. Queria saber de você quanto a ausência do John Arias e do André também prejudica o sistema de jogo do Fluminense. Isso eu já falei algumas vezes, existem muitas coisas no momento do Fluminense. Existe, como já falou, a conquista inédita da Libertadores, depois ganhou a Recopa esse ano, existiu um relaxamento que a gente tentou fazer de tudo para evitar, uma acomodação. E o ano passado o time tinha uma base muito forte, com o Nino, o André e o Arias sendo jogadores assim que jogavam praticamente todos os jogos e com uma regularidade muito alta, praticamente em cada setor do campo. A gente sabia que ia ter dificuldade, mas a gente esperava perder o Nino só. No primeiro semestre a gente acabou que perdeu o Nino, logo depois perdemos o André por lesão e perdemos o Arias convocado. Então era normal esse desajuste. E aí, alguns jogos no Campeonato Brasileiro que a gente teve a vitória ou o empate nas mãos, a gente deixou escapar, já falei algumas vezes. O jogo do Atlético Mineiro foram 2 pontos, o jogo do São Paulo pelo menos 1 ponto, mais 2 pontos contra o Juventude e talvez mais 3 pontos contra o Atlético Goianiense. E aí, com os resultados negativos, a gente fica com a análise técnica até mais dificultada. Existe uma pressão muito grande do torcedor, que é normal e é justa. E, somado a esse momento de hoje, existe uma perda de confiança que acaba impactando no time. E no jogo de hoje, jogando contra um time que é líder e que está num momento muito bom. Mas a gente tem que procurar, nos treinamentos, ir ajustando e trabalhar. Não tem outra coisa para fazer. Trabalhar e procurar melhorar a equipe. Boa noite, Diniz. Pedro Henrique Carvalho, da Band News FM. Eu queria saber de você qual a análise que você faz de alguns jogadores que foram contratados pelo Fluminense no início dessa temporada, como Renato Augusto, Terãs, Gabriel Pires, Antônio Carlos, que você utilizou hoje, porque eu quero saber se você identifica que há uma dificuldade deles entenderem a maneira que você arma o time para jogar, se você acha que existe essa dificuldade, porque eu levantei alguns números desses jogadores da temporada passada em participações de gols, e todos eles tiveram queda em participações diretas de gols, ou assistência ou gols. Queria que você fizesse uma análise desses jogadores. Hoje você utilizou, como eu disse, Terãs, Renato Augusto, Gabriel Pires e Antônio Carlos. Se você acha que ainda dá para extrair desses jogadores, para eles entenderem a sua filosofia de jogo, e
tem alguma dificuldade por parte de entendimento deles a partir do que você quer para o Fluminense dentro do campo. Obrigado. Acho muito difícil analisar assim de maneira separada, porque o momento da equipe, esses jogadores eles vieram, obviamente que tem uma mudança no modelo de jogo que eles eram acostumados. O Renato teve um pouco de problema de lesão também, de adaptação, e o Gabriel, não dá nem para você citar o Gabriel nessa conta, porque o Gabriel jogou, se somar tudo, não dá, acho que 90 minutos. Então não dá para contabilizar isso. E o Terence também jogou muito pouco até agora. Então, os jogadores, de maneira geral, principalmente algumas posições, zagueiro, jogadores de meio campo, é um time que tem mais mobilidade que as equipes que eles vieram. Então, existe uma adaptação natural, mas assim não dá para colocar isso na conta dos jogadores, porque eles não estão se adaptando. A equipe como um todo está jogando pior, bem pior em relação ao ano passado, e eles fazem parte de uma equipe que está no momento mais difícil. Então a análise individual ela fica muito difícil de ser feita nesse momento. Fernando, por acá. Una pregunta bien específica. ¿Para usted el problema de Fluminense es futbolístico o físico? O problema é geral, não é, no físico não tem problema físico. Problema físico no sentido de lesões que a gente teve, muita gente fora em determinados momentos. Mas de problema físico não. O problema é meio geral. Não dá para você separar uma coisa da outra. Eu acho que a gente tem que buscar soluções, mas o problema não está numa parte só, num setor só, numa valência só. Acho que a gente precisa melhorar em todas as frentes. Tudo bem, Bárbara Macedo. Eu queria falar, a gente fala tanto do mental dos jogadores, a gente teve até uns acontecimentos com o Fluminense recentemente, envolvendo Felipe Melo, Guga, mas eu queria falar sobre o teu mental também. Com todas essas críticas, essa pressão da torcida querendo talvez uma demissão, como é que tu faz para se blindar e também poder trabalhar isso com o elenco? Não, eu, assim, nesse sentido, eu tô bem. Eu sou um cara bem trabalhado em relação a isso, eu estou procurando fazer o máximo para deixar o elenco o melhor que eu posso. Então a gente tem trabalhado nisso. O futebol é difícil mesmo, quando essas fases elas chegam, é difícil para todo mundo. A gente tem que ser forte e procurar ficar mais junto do que nunca para poder aumentar a nossa chance de começar a vencer jogos, que essa fase só vai passar com vitórias. Isso. Tudo bem, Diniz. É uma fase que está demorando um pouquinho para passar e acho que a gente vem ouvindo isso, assim, sobre trabalhar bastante, sobre chegar ao resultado. Só que esse resultado até agora não veio e parece que o Fluminense cada vez mais entra numa situação que é mais difícil reagir. Por isso eu queria ouvir de você, assim, em alguns momentos parece que falta poder de reação dos jogadores em campo, enfim. Para até acabar esse ciclo, qual o poder de reação? Você vê ainda algum poder de reação? E qual é esse poder de reação que você consegue enxergar ainda nesse time para dar uma resposta dentro desse campeonato? Olha, nessa pergunta é uma pergunta assim, é difícil fazer a resposta qual que é o poder de reação. Se eu souber, acreditar é acreditar. Você acreditar no elenco, esse é um elenco, assim, muitos jogadores foram campeões da Libertadores, campeão da Recopa, campeão carioca, golearam o Flamengo na final. Em 2023 e 2022 foi terceiro colocado no Brasileiro, então assim, acreditar porque é uma equipe que é capaz. Não tem por que não acreditar nos jogadores. A gente tem desfalques, não é o mesmo time, mas tem muita gente que está aí. Então a gente vive um momento ruim, que as coisas não acontecem. Contra o Cruzeiro, a equipe fez uma boa partida, não jogou mal contra o Cruzeiro. Foi um jogo equilibrado. Hoje começou bem o jogo, mas assim, contra o Cruzeiro, um jogo que poderia ter tido outro tipo de resultado. Hoje também teve o lance do pênalti, que é um pênalti inexistente. Então é um momento que várias coisas estão acontecendo contra o Fluminense. A gente tem que, eu acredito no time. Esse é o time que está aí, esse é aquele time que encantou em alguns momentos do ano passado, mesmo em 22, e que vive uma fase ruim nesse exato momento. Boa noite, Diniz. Cauã Tinoco, do Jornal da KTO 1902. Você já citou, né, hoje a questão da arbitragem, que para você isso influenciou no resultado. Mas apesar disso, tanto no primeiro quanto no segundo tempo, a gente viu um Fluminense com muitos erros técnicos, principalmente na saída de bola, entregando chances claras para o Flamengo. A que você atribui essa quantidade tão grande de erros, tanto hoje quanto nos últimos jogos? O que você pretende fazer para mudar isso num cenário tão crítico como esse, né? O Fluminense hoje é o lanterna do Brasileirão pela segunda rodada seguida. A gente tem que... Não tem uma coisa que se fala assim, mas a gente tem que trabalhar. Tem que trabalhar, tem que arrumar uma solução. A ideia hoje não era, se vocês me virem na beira do campo lá, muitas vezes eu que falei para alongar o jogo. Então a gente alongou muito a bola hoje também.
Falta, obviamente, um pouco de entrosamento com as mudanças que a gente faz e um pouco de leitura, especialmente no jogo de hoje, um pouco de leitura de saber fazer, de alongar o jogo e jogar de uma maneira mais simples quando é necessário. Como a gente fez contra o Colo-Colo, e hoje a gente fez, mas tinha que ter feito mais vezes. Como eu disse, a gente, uns 20 minutos mais ou menos do primeiro tempo, a gente foi botando o Flamengo no jogo, umas saídas curtas que não estava acontecendo. A gente entregou 1 ou 2 gols ali que já poderiam ter feito o gol. Então, no jogo de hoje era uma leitura, se não dá para sair jogando por baixo, tem que sair com bola longa. É isso. Diniz, boa noite. Fernando Silva. Essa má fase do Fluminense no Campeonato Brasileiro, você acha que pode impactar, sei que está um pouco distante ainda, você crê que pode impactar na preparação, de repente, para os jogos da Copa do Brasil, da Libertadores, ou são realmente competições diferentes, a preparação do Fluminense, enfim? São competições diferentes, mas é o mesmo time. Não é que vai impactar, mas eu acho que pode. O momento é um momento ruim. Quando você está num momento melhor, é mais fácil. As coisas tendem a fluir com mais naturalidade. Mas está bem distante. A gente espera, quando chegar esse momento, o Fluminense ter uma situação melhor no Campeonato Brasileiro. Oi, Diniz. David Sharp, do Antenados na Jogada. Eu acho que duas críticas muito constantes vêm sendo a idade elevada dos jogadores, a maioria deles, pelo menos que vem jogando mais, e também as improvisações, né? Aí você vem falando de trabalhar para tentar mudar, tem a parte psicológica também, mas, por exemplo, só para citar alguns exemplos hoje do que o Fluminense tinha à disposição no banco, tinha o Alexander, que acabou entrando, tinha o Felipe Andrade, tinha o Jean Locumi, né, o colombiano que veio. Não seria, digamos assim, uma solução mais conservadora jogar com jogadores mais jovens, mesclar e não improvisar tanto assim, num momento difícil como esse? Quando a gente jogou de maneira com jogadores, cada um na sua posição, a equipe também perdeu, David. Não é esse o problema. E hoje, quando a gente colocou um time um pouco mais jovem, com o Alexander entrou, o Thiago Santos foi para a zaga, e o time ficou um pouco, todo mundo dentro da sua posição, foi o momento que a gente tomou o gol e não teve uma melhora significativa. Então, não é... Eu aceito as críticas, mas não acredito que seja esse o principal motivo. Obviamente, quando o resultado não vem, a gente vai procurar soluções. As críticas, elas são válidas e eu respeito as críticas. Não é descabido falar das improvisações, de colocar o Martinelli para sair jogando. Mas diante do cenário que a gente foi analisando, eu achei que era o melhor para o time aquele tipo de situação. Então, como eu repito, como o time jogou hoje, o começo do jogo começou bem, depois a gente foi colocando um jogo, e não é porque o Martinelli estava lá ou não estava lá. Se não fosse, então, as improvisações, assim, no meu ver, não é a questão de colocar um volante de zagueiro que fez com que o Fluminense jogasse mal. Vai para muito além disso. Tá? Repito, quando a gente colocou um time, na hora que a gente tomou o gol, estava o Calegari na lateral, o Diogo na outra, o Thiago Santos, o Antônio Carlos, o Alexander Martinelli, Terans e John Kennedy, Keno e Lima. Esse foi o time que não teve assim não acredito que esse seja o problema. Tá? Pode ser, isso não quer dizer que a gente já jogou contra o Botafogo, por exemplo. Nós entramos com um time, todo mundo na tua posição, e também nós não fizemos uma partida boa. Então, assim, a gente tem coisas para melhorar, a gente está fazendo de tudo para poder melhorar, que o time voltar a vencer no campeonato. A idade é uma coisa assim, a idade é uma coisa assim que como a gente está num momento ruim, a idade pesa porque está num momento ruim. Mas é um time que foi o time com a idade mais avançada, os 11 iniciais, que conseguiu ganhar a Libertadores e o Campeonato Carioca e a Recopa. Então esse é praticamente o mesmo time. Então não é que vai eternamente, mas em 6 meses, que foi a final da Libertadores praticamente, em 6 meses os jogadores envelheceram 10 anos, não envelheceram 6 meses. Então tem muita coisa, acho que para além disso. Mas, como disse, a análise é uma análise válida. Descarto, também penso nisso e procuro colocar o time que eu acho que vai ter mais condições de vencer as partidas. Boa noite, Diniz. Rafael Siqueira, também do Jornada KTO 1902. Você falou que não tem medo de demissão, teve seu contrato renovado agora até 2025, só que
tem havido reuniões entre a direção, entre o Angione, entre o Mário, entre o Fred, pelo que vaza na mídia. Eu queria uma pergunta muito simples. Você se sente respaldado pela diretoria com o seu cargo ou você teme que talvez, apesar da rescisão, não, desculpa, da renovação de contrato, seu cargo possa estar em risco? Obrigado. O respaldo que eu tenho aqui da diretoria, ele sempre foi muito grande. Ter respaldo não quer dizer que você não pode ser demitido, ser mandado embora. Uma coisa não tem nada a ver com a outra. Então, assim, eu procuro fazer o meu trabalho do melhor jeito que eu posso. E é isso que eu tenho para dizer para você. Daí para frente, não cabe a mim. E as reuniões, elas são periódicas, não tem reunião porque aconteceu agora, está no momento ruim. Reunião eles têm comigo quase que diariamente. Conversar, para discutir, para debater. É isso. Boa noite, Fernando. Caio Borja Trivela. Você falou agora há pouco, em uma das suas respostas, em limite das possibilidades. Ir ao limite das possibilidades para fazer o time melhorar. Você tentou muita coisa diferente ao longo desse ano. Hoje a escalação, por exemplo, é mais uma tentativa, mais uma alternativa. Mas o Fluminense continua repetindo vários dos erros. Então, queria te perguntar, assim, em vez de perguntar só dos problemas, dos defeitos, que você já falou bastante, que tipos de soluções práticas você tem buscado encontrar para resolver esses defeitos que você mesmo reconhece que tem acontecido nos últimos jogos? Obrigado. Caio, solução prática é a gente... que não aconteceu no jogo de hoje. No jogo do Cruzeiro a gente melhorou, teve uma melhora sensível, eu acho, no que se respeita a erros de passe. Isso é uma coisa que é uma característica muito forte, não só do Fluminense, mas de todos os times que eu dirigi, ter pouco erro de passe. Eu acho que esse é uma das coisas que a gente tem mais sofrido esse ano. Erros de passe excessivo, que vai gerando um certo desconforto para o time, desconfiança. Então, e a gente está procurando corrigir. E como eu corrigir? Treinando. E acredito que uma hora vai ter impacto no jogo e a gente vai voltar a vencer. Outra questão, bola parada. Hoje a gente pegou um time, talvez, se não for mais forte em bola parada do Brasil, um dos mais fortes, a gente conseguiu neutralizar bem o Flamengo na bola parada hoje. Então, para falar de dois aspectos do jogo. Na marcação de linha alta, a gente marcou bem o Flamengo. E, no fundo, hoje, o Flamengo teve um volume grande até de finalizações, mas quase todos de erros assim, de passe ou erro que a gente não é habituado a fazer. Diniz, boa noite. Pedro Ribeiro, Salações Tricolores. O Fluminense nos últimos anos com você era um time que criava muitas chances ofensivamente e esse ano, nos últimos jogos, principalmente nos clássicos com o Flamengo, não tem finalizado tanto a gol. Queria te perguntar, na sua opinião, o que falta para o Fluminense voltar a finalizar tanto a gol que nem era no ano passado? Eu acho que são vários elementos aí, sabe? Uma das coisas eu respondi aí para o Caio, assim, a gente tem um erro recorrente de erros de passe, que se você erra muito passe na primeira fase da construção, na segunda fase de construção, não vai ter finalização. O time é caracterizado por levar a bola de uma maneira um pouco mais lenta da defesa para o ataque, sempre foi assim. E se plantar no campo de ataque, e ali a gente articular o jogo para terminar. Então a gente tem errado nas primeiras fases de construção. Acho que um dos motivos principais para a gente ter finalizado menos esse ano são esses erros nas primeiras fases de construção do time. Diniz aqui, Rodrigo Machado, Rádio Transamérica. Queria te perguntar sobre o que aconteceu ontem no CT. A torcida cobrou com mais veemência os jogadores, sobretudo os mais jovens, Alexander, John Kennedy. Como é que ficou depois disso? Como é que você trabalhou a cabeça deles para chegarem nesse jogo aqui hoje, enfrentar um Flamengo numa situação bem adversa para o Fluminense? Os jogadores chegaram bem, apesar do protesto da torcida, tanto o John Kennedy quanto o Alexander, para citar os dois que você mencionou. Eu conversei com eles souberam acolher o que aconteceu e os dois estavam bem para a partida. Não teve um impacto negativo em nenhum dos dois, eu acredito. Diniz, boa noite. Diogo Afonso. Saindo do Fla-Flu, Vitória. Analisa para mim o próximo adversário, que é o Vitória, que é um time teoricamente difícil, que você vai jogar aqui em casa de novo com a torcida ao seu favor. Por favor. Boa noite. É um jogo extremamente importante para o Fluminense. O Vitória tem feito um bom campeonato brasileiro no que diz respeito ao desempenho. Uma vitória importante
a quarta, não sei como é que foi esse fim de semana, no Atlético, em cima do Atlético Mineiro. E a gente, mais do que assim se preocupar com a vitória, a gente tem que procurar fazer o nosso melhor jogo. Fazer o melhor jogo possível do Fluminense. Boa noite, Fernando, tudo bem? Marcos Eduardo, do canal Gato Mestre. Eu queria que você falasse sobre o André. Como é que estão as condições físicas do André para quinta-feira, por exemplo, se ele tem condições de ir a campo? Não é dúvida, a gente não sabe. O André está intensificando os trabalhos dele de campo, mas eu não posso te afirmar se ele vai estar em condição de jogar contra o Vitória. Se ele puder jogar, vai ser para a gente um grande reforço, mas a gente não dá para te dizer se o André vai estar em condição de jogar nessa semana ainda. Valeu. Boa noite, Fernando Diniz. Luiz Felipe Gonçalves da Rio Sport News. Eu queria que você falasse especificamente sobre o início do Fluminense nesse Campeonato Brasileiro, o pior início do Fluminense na era dos pontos corridos. E o Fluminense tem tomado muitos gols também, a segunda pior defesa somente atrás do Vasco da Gama. E eu sei que para você é muito importante essa fase construção defensiva, como você tinha falado. Eu queria saber de você o que você acha que pode melhorar para o Fluminense defensivamente para passar a ser um time um pouco mais sólido também e construir jogadas ofensivas de forma mais efetiva. Obrigado. A gente tem que melhorar. São perguntas assim, são complexas para responder. A gente tem que marcar melhor. Em algumas fases do jogo, o time tem marcado bem e tem voltado com retorno rápido. O principal problema do Fluminense, o número de gols que a gente tem tomado, já falei, vou repetir. Erro excessivo de passe, que gera transições para o adversário, somente na primeira fase de construção, e bola parada. Hoje, na bola parada, a gente praticamente cedeu poucas, ou as que cedeu a gente conseguiu defender bem, mas a gente errou demasiadamente na primeira fase de construção e isso gerou algumas oportunidades que o Flamengo podia ter feito gol. Diniz, Rafael Zarco no Globo Esporte. Queria saber como é que foi a expulsão. A gente leu a súmula aqui, não tem relatado o que você falou. O que aconteceu ali que você podia explicar? A expulsão, eu não... Tanto essa como a jogo do São Paulo, eu sou um tipo de treinador um pouco mais agitado na beira do campo. Mas hoje, especificamente, não tinha aberto a boca para nada. Fui abrir a boca por conta do pênalti, que todo mundo falou lá de cima que não tinha sido pênalti, que não tinha sido pênalti para o juiz checar o VAR. E ele não foi checar o VAR. Em relação à expulsão, se você ver ali o que eu falei, provavelmente o Bandeira vai colocar, que eu falei que sempre tem confusão quando ele aparece no Maracanã. E aí foi isso. Então não teve xingamento da minha parte em relação pro Bandeira, porque o cartão que eu tomei foi por conta da minha forma de abordar o Bandeirinha. E pro Bandeira foi isso que eu falei. Falei assim, toda vez tem confusão. Vocês não foi ver o VAR, não foi ver o VAR, ficou naquilo. E o juiz deu o primeiro amarelo e eu falei, pá, tá me expulsando porque eu tô falando que tem confusão toda vez que você vem aqui, e ele deu o segundo amarelo. Especificamente no jogo de hoje foi isso que aconteceu. Qual